bo. O Kauyani bo, o Kauyande, o Kauyani bo. O meu nome é Vera Lúcia Leonel, eu estou aqui na Escola Reverendo Ovídio desde o final de 2021, finalzinho da pandemia. Fui ser professora porque eu acreditei na educação. Eu sou de uma família muito pobre, fui criança de rua e eu aprendi a ler e a escrever e eu gostei muito e me dediquei muito aos estudos. E a diferença da minha vida do passado e a vida que eu tenho hoje é graças à educação. Então, quando eu acreditei nisso e deu certo para mim, eu também quis replicar isso. Então, a minha função aqui, enquanto diretora, é sempre trabalhando nesse aspecto de tentar empoderar os meus alunos. E a gente consegue perceber que eles têm muito talento, a gente tem muito talento aqui dentro. Eu tenho um aluno aqui que sabe desenhar maravilhosamente bem. Eu tenho um aluno que está tocando violino assim de uma maneira maravilhosa, formando o professor todos os dias para que eles entrem na sala de aula e deem a melhor aula. E aí eu vou trabalhar para isso. Se eu não tiver um norte, se eu não tiver uma noção de para onde eu quero ir, eu não vou chegar em lugar nenhum. E, graças a Deus, eu tenho parceiras aqui, professoras, que também acreditam nisso. E a questão de trazer a cultura como parceira para dentro da escola. Bom, meu nome é Ieda Andréa Batista, eu sou professora de História aqui no Reverendo Antônio Souza, Ovídio Antônio de Souza. Meu nome é Cristiane Emília Paschini, minha formação é em Ciências Sociais, sou professora de Sociologia. E estou na escola o ano de 2022 e 2023. Eu me chamo Michele e eu trabalho como coordenadora do ensino médio aqui no Reverendo Ovídio. E estou vivenciando essa experiência há 2 anos nessa escola como coordenadora geral. E o projeto que nós começamos aqui foi através do Kleiner, né, que ele fez a proposta de trabalhar com a turma aqui, falando do Onildo, falando sobre a cultura negra, a cultura africana, e a gente achou interessante para trazer, né, essa proposta aqui, trabalhar com os alunos aqui da escola. A importância desses projetos na nossa escola é que ele possibilita que o aluno possa experienciar situações, práticas profissionais, nova visão de mundo e, dentre outras coisas, que dentro da sala de aula ele não teria essa possibilidade. É para trazer uma realidade diferente do que a gente realmente está acostumado, por ser uma comunidade e ter as mesmas coisas de sempre. Achei bem interessante, eu vi como uma forma de aprender coisas novas. Tipo, uma forma de a gente entender um pouco mais a tecnologia, esse tipo de coisa. Com esse projeto que vocês trouxeram pra gente, foi tudo muito legal. A gente não ficava em sala, a gente sempre estava se mexendo, fazendo uma coisa, fazendo outra. E o legal também que uma coisa que eu não fazia há muito tempo, a lição de casa. Olha, pessoal, tá acabando aqui, vocês fazem tal coisa para ver se vocês realmente aprenderam. Ó, ensinei vocês, agora na casa eu quero ver se vocês aprenderam, façam sozinho e entregam pra gente. Isso eu achei muito legal, muito maneiro mesmo. Uma coisa totalmente diferente, porque eu não gostava tanto de, tipo, alguma coisa tipo tirar foto ou gravar essas coisas assim. Minha mãe sempre me chamava, vem tirar foto. Eu falei, não gosto muito, né? Agora eu tô vendo totalmente as coisas diferentes. Cara, a gente aprendeu bastante coisa. Eu gostei bastante de tudo. Tudo foi sempre, desse projeto aí que a gente teve, eu achei tudo muito legal. Porque sempre era uma aula diferente. Para mim foi enriquecedor perceber uma proposta, né, grandiosa, que a princípio a gente se assusta, né, porque a gente pensa na infraestrutura da escola em si, a gente pensa muito também como os alunos vão receber uma proposta assim, mas a inserção do projeto aqui, para mim, foi enriquecedor. Para o aluno conhecer esse mundo, para abrir para o aluno essa visão do que pode ser como profissão, pode ser como hobby, o aluno entender que existem tantas vertentes dentro desse nicho. O processo é interessante porque a gente vai construindo ao pouco, né? Pouquinho, passinho de cada vez. Então, você inicia até você atrair os alunos para todo o processo, para eles começarem a ter esse outro olhar em cima dessa construção, né?
Então fica uma coisa vaga, até você conseguir dar sequência a isso, dar uma certa lógica para eles, assim, é um trabalho interessante para a gente poder ver o que vai ser esse resultado final. No começo, assim, eu achei que ia ser aquela coisa, só explicar, nada, tipo, coisa chata. Mas o decorrer do tempo eu vi que foi diferente, não foi o que eu imaginava. Foi totalmente sensacional, né? Eu aprendi coisas que eu não sabia, aprendi a tirar foto direito, gravar corretamente. Ele me ajudou com a forma tipo, de posições de câmera, de como gravar de uma forma diferente, mais ampla para as pessoas, e foi muito importante para mim. Eu aprendi bastante coisa. Aprendi a editar vídeos, editar fotos, a gravar direito, a tirar fotos de uma maneira diferente e de uma maneira correta. E aprendi também as regras para edição, para fotografia e muitas outras coisas. Nossa, é assim que os câmeras ficam, né? Tipo, você grava cena por cena e quando você vai assistir o filme você acha, nossa, foi molezinha gravar, né? Mas não foi aquela coisa. Tem cena por cena, tem o roteiro. Vai acrescentar bastante, com um olhar diferente, tanto para vídeos quanto para a vida mesmo. Por saber que uma coisa não é tão simples como parece. Porque todo mundo acha, gravar um vídeo é super fácil, tirar uma foto é super simples. E quando você realmente entende, quando você vê que tem toda uma questão por trás, todo um planejamento, é completamente diferente. E acaba agregando bastante na vida, porque é uma coisa que você vai olhar e depois vai pensar, bom, eu pensava de um jeito, agora penso de outro, e é uma coisa bem fascinante. Vai mudar bastante. Eu acho que as mesmas expectativas que eu tive conforme o tempo foi passando. Que ia ser bom, que ia agregar também, não só para querer gravar, para fazer coisas para fora, mas sim para o dia a dia mesmo. Para poder usar um celular, uma câmera, porque hoje em dia a gente grava muito vídeo, tá o tempo todo com esse tipo de coisa, então foi ótimo. No início, quando a Cris, a nossa professora Cris e Eda trouxeram isso pra gente, eu não acreditei muito, porque eu sempre achei que as pessoas não iam se interessar. E eu falei, se tiver 3 é muito. E com o desenrolar de tudo, eu achei bem interessante, vi que as pessoas estavam bem interessadas, que foi tudo muito interessante no caso, pra todo mundo e principalmente pra mim. Cara, eu achei bem legal. Tinha muitas coisas que a gente vê no filme, assim, sabe? Mas a gente sempre via o filme, mas nunca reparava. Como aquele negócio que a gente fez do zoom perto, zoom longe. Toda vez que você assiste um filme, depois que a gente passou por esse processo, toda vez que a gente assiste um filme, sempre repara. Caminho sem volta, porque você aprendeu, você vai saber por exemplo, se for assistir um filme, tem um detalhe ali, eu já sei o que aconteceu, né? Já sei como foi feito, como foi gravado. Olha, agora ele tá querendo dar mais atenção nisso, aí ele fez isso. Olha, ele quer mostrar... Olha, aí toda vez que eu vou tirar uma foto, coloca aquelas linhas que você ensinou, a foto boa, pra ficar boa a gente tem que fazer assim, assim, assado. Depois desse processo que a gente teve foi bem legal, que a gente começou a dar mais atenção para as coisas que a gente não ligava tanto, sabe? Via filme assim, não dava tanta atenção. Aí depois que eu comecei a assistir até mais filmes, por conta, pra ver, sabe? Será que nesse filme tem? Será? Vamos ver. Aí começava a reparar e foi bem legal, eu gostei. Eu nunca fiquei ou gravei alguma coisa por trás das câmeras, tipo, realmente, como se fosse gravar um pedacinho de um filme, vamos dizer. Mas é uma sensação sensacional. Dentro de uma produção cinematográfica, vamos falar assim, existem várias áreas, várias profissões importantíssimas, várias etapas de um processo que parece simples, mas demanda muito dedicação do profissional que atua nessa área. Ai, mano, tudo foi muito divertido, sabe? Foi tudo tão leve assim, que foi acontecendo, eu gostei de tudo e foi muito maravilhoso, incrível e diferente. O processo desde o início, da proposta de mostrar um pouco como é que é adentrar no mundo audiovisual, questão de alguns workshops, palestras falando sobre qual é todo o processo, não só chegar em gravar, mas também de todo o processo que se tem na construção do documentário e também do que é trabalhado em cima de algumas
aspectos com nossos componentes curriculares. Tanto história, sociologia, também a gente trabalhou algumas ideias. O aluno de hoje é um aluno diferente da época que eu fui professora. Eu fui professora na década de 90, onde eram outras perspectivas, o mundo era outro. Hoje nós estamos no século 21, então a tecnologia ela está sendo implantada e implementada em todos os setores. Se o nosso aluno ele não tiver uma visão de que o mundo mudou, que a escola não pode ser mais ser só o giz e lousa, e aquela vidinha que era no passado, que a gente praticamente não tinha recurso para trabalhar, para dar aula, né? É importante que o nosso aluno ele abra, né? Que ele amplie os seus horizontes, que ele consiga enxergar que a escola ela está aqui para ensinar português e matemática, as disciplinas normais, mas que a gente pode dar muito mais. Uma coisa que eu achei muito importante é que ele traz um aspecto teórico, traz a formação, como funciona, para que o aluno possa desenvolver um raciocínio desde como é criado isso, o que é pensado, como é pensado. Ele traz um conhecimento para depois chegar ao final, que legal, vamos gravar um vídeo, né? Então, como pensa para gravar um vídeo? Como que você pensa? Que análise você faz? Então, quando você traz essa pessoa, que é uma pessoa que ela tem um trabalho valoroso para mostrar, é importante que eles compreendam. É fundamental, né? Eu acho que mostra para o estudante, para o adolescente, o jovem em geral, que não é só dentro da escola, né, que ele vai ter esse contato com a tecnologia. É fundamental ele perceber que a partir de uma brincadeira, ou de um trabalho de escola, ou alguma coisa que ele venha divulgar em redes sociais, ele tem que ter total consciência do que ele está difundindo, ele tem que ter total responsabilidade sobre o que ele vai postar ou o que ele vai trabalhar. De suma importância, porque o reverendo nós sabemos aqui que é super carente nesse sentido, né? Então, quando a gente tem essas propostas diferenciadas para os alunos, sair um pouco de sala de aula, fazer uma coisa diferenciada, eu acho que é super válido, né? Quem sabe ativa esse start deles para esses novos olhares. Eu acredito que, tipo assim, você saber demais nunca é errado. Nunca é errado você querer aprender demais. E não se acostumar com, vamos chegar na escola e vai ter só lousa pra gente estudar e uma apostila no máximo e de vez em quando passar um filme, não. Sempre queiram saber mais. É sempre muito importante você querer saber mais, estudar mais, conhecer mais. Que todo mundo tem que ter uma responsabilidade a mais, uma perspectiva diferente. Cuidado é sempre o básico de tudo. Tipo, pode postar coisas legais sim, mas tem muita responsabilidade, porque não é tudo que você deve sair postando, né? Que é uma forma de a gente tomar cuidado, né, com as redes sociais. E eles ensinaram bastante isso pra gente. Nessa proposta de ter a tecnologia tão ao alcance assim, como está hoje, a gente precisa ajudar a amadurecer muito mais rápido essa questão dessa arma, né, que pode ser uma arma na mão, pode ser tanto positivo quanto pode ser ele criar vários problemas. Então a gente tem essa possibilidade com projetos desse nível que o aluno ou o estudante consiga compreender o que ele tem na mão. E essa oportunidade que eles estão tendo, esses jovens agora, é uma oportunidade de ouro. No passado isso não existia. Eu não estudava no reverendo, mas pelo que eu ficava sabendo, meu irmão já teve algumas aulas aqui, antes dele ir para outra escola, e ele falava que antigamente não tinha essas aulas, não tinha aula diferencial, era só aquele negócio, chegamos, sala, lousa, caderno, só isso. Só que na minha outra escola não era assim. E quando eu cheguei aqui eu achei muito legal que teve essa palestra sobre a africanidade, sobre cultura, sobre a música, uma coisa que eu gosto muito. Nossa, eu gostei pra caramba, ele trouxe, né, vários exemplos pra gente mesmo da máscara que ele falou que ele faz, dos discos de CD. Mano, eu achei muito legal. O dia da visita do Onildo foi um bate-papo que foi interessante pela simplicidade, eu acho, da conversa que se possuiu, que teve ali com os alunos. Ele trouxe vários, né, elementos, a conversa dele também bem calma, bem tranquila, assim. Então essa ideia do bate-papo, dessa vivência dele, foi interessante trazer isso da conversa com os alunos. Para conhecer melhor a cultura afro fora da sala de aula, né? Com uma pessoa ali
ao vivo, ao cores, foi muito bom para alimentar, para fomentar o conhecimento, para evitar o preconceito. Eu achei interessante, gostei bastante também, porque acho que a cultura africana é uma coisa que todo mundo tem que conhecer. E, assim, por ele já conhecer e trazer pra gente a diferença das máscaras, da cultura, explicar o que realmente acontece, do jeito que é, tipo, tirar esse rótulo que a sociedade colocou de alguma coisa não é boa, aquilo é errado. E foi muito bom, foi interessante os conhecimentos que ele trouxe. Ah, eu gostei. Sobre as culturas, achei extraordinário, né? Porque aquilo que ele falou da cultura africana, eu não sabia quase nada, nem ouvia falar. Aí depois que ele foi falando, eu me interessei bastante. Dele, ele falou sobre muitas coisas, foi muito legal, falou sobre músicas de antigamente, música da atualidade, a diferença, sobre uma coisa ou outra. Nossa, eu gostei muito, foi bem interessante. Eu achei extremamente importante para a gente aprender novas culturas, ter uma visão diferente daquilo que a gente está acostumado, porque ele também passou, né, isso para a gente, de visão de outros lugares, né? Tipo, de religião, de cultura, de um monte de coisa que a gente não tinha aqui na escola. E foi muito importante para as pessoas. As confecções das máscaras, o interesse dele pela cultura africana e dele também fazer, né, essas fabricações, essas confecções. E por dar um significado dessas confecções. Então tudo que ele fez ali, ele estava explicando o porquê, né, quais o significado por trás, não só do artesanato em si, mas também da finalização e o que esses artesanatos também ele tem de representações, né? Sempre é uma experiência nova, né? Você falar para as pessoas, né? E tentar deixar alguma coisa que as pessoas possam, né, usar ou refletir, né? Principalmente sobre esse tema, né? Que eu posso, né, passar alguma coisa para as pessoas, que é a cultura negra, né, e a cultura africana. A gente pode ensinar para eles que existe a cultura, né? E que a cultura pode estar no desenho, pode estar na fotografia, pode estar no cinema, que a cultura ela faz muito bem para a alma. Antes de se pensar na parte financeira, se você é uma pessoa que compreende a cultura, você está fazendo bem para a sua alma e para a sua saúde mental. Você é outra pessoa. A gente precisa dessas ações dentro da escola, a gente precisa do tema, né, ser conversado em várias vertentes, a gente precisa mostrar para os alunos material que tragam o assunto, trazer pessoas que tenham domínio e que tenham essa liderança dentro desse tema, né, de todas essas propostas para abrir para o aluno possibilidades dele compreender, possibilidades do nosso aluno, possibilidades do estudante conhecer pessoas que estão por trás, né, de tantas falas importantes no cotidiano, principalmente no cotidiano escolar, que é onde ele vai ter o contato. Preste atenção no conteúdo e dê importância ao seu professor, porque é eles que vocês têm para fazer a diferença no futuro. Isso. É legal o professor estar lá mostrando para você, mostrando que ele quer trabalhar, mostrando o trabalho dele, ele se esforçou demais para isso, sabe? Eu achei muito legal trazer pessoas novas de fora, palestra, trazer as máscaras, todo mundo ficou muito impressionado na hora que foi passando as máscaras. E esse negócio do trazer do de fora é muito legal. Eu gostei, o recado que eu deixo é não se acostumem com o monótono, com a rotina. Você sempre pode pensar além do que você pode fazer, tipo, fazer coisas novas, aprender a fazer coisas novas, não ficar só no que você sabe fazer, porque não que isso não te leve para frente, sim, vai levar, mas você aprender a saber mais coisas, você, vamos dizer, se tornar alguém maior, mais sábio. Deixa eu ver, eu não sei uma palavra correta para isso, mas o resumo de tudo que eu aprendi foi mais a forma de amor com outros lugares e também com o nosso planeta em si. Que daí a música, a foto, a arte, esse tipo de coisa trouxe isso para mim. Foi o que eu aprendi com essas aulas. Eu deixaria como mensagem que é uma coisa que todo mundo tem que aprender, nem que seja o básico, nem que seja vídeos pequenininhos no YouTube, porque é algo que muda a vida da gente, é algo que deixa a gente com um olhar completamente diferente, não só para uma gravação, não só para uma edição,
mas para a vida, porque é algo que não agrega a vida da gente, é algo que você olhar para um simples lugar e pensar algo diferente daquele lugar. Porque, igual, você olha para um lugar onde você mora, você passa todo dia. Você vê ali como um lugar que você olha todo dia, uma coisa simples. E quando você percebe, quando você faz uma coisa diferente, você vê que ele não é um simples lugar, que poderia estar diferente, que pode ser diferente. E é uma coisa que eu deixo como mensagem. Todo mundo tem que aprender isso, é uma coisa que todo mundo tem que levar para a vida. Turma, aproveitem aí no máximo possível em questão do que está sendo oferecido, né, e abrir os olhos para essas novas possibilidades que tem, né, no futuro adiante. Quem sabe fazendo um pouquinho aqui, mas quem sabe, né, isso daí acabe abrindo visões aí para outros alunos ou para vocês mesmos. Agarrem as oportunidades, como se não houvesse amanhã. Né? Não é todo dia que um Kleiner vai bater na nossa porta propondo um projeto dessa grandiosidade. Aprendam, vão acontecer as frustrações, vão acontecer os cansaços, mas assim, vocês precisam estar antenados para toda oportunidade que aparecer dentro de uma escola ou dentro de outro projeto que vocês participem. Encarem, não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, o desconhecido está aí para isso, para a gente desbravar e aprender com ele. Agarrem as oportunidades. O recado que eu deixo para vocês, moçada, aproveitem isso o máximo, bicho. Pô, não é qualquer escola que oferece isso para vocês, cara. Vocês estão com um curso do nível de instituição privada aqui. Vocês não sabem a preciosidade que vocês estão nas mãos. Aproveitem ao máximo isso. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo um curso desse e não tem essa possibilidade. Que vai mostrar para eles uma outra linguagem, uma outra condição de vida, para mim é gratificante. Eu só tenho que agradecer por você ter escolhido a nossa escola, né? Pelas meninas terem encontrado você e você ter escolhido a nossa escola, porque assim, na vida de cada um deles eu tenho certeza que você fez diferença. Pode ser que elas sigam outro caminho, mas algum deles pode querer ser fotógrafo, ser roteirista, trabalhar com cinema, porque eles perceberam que eles são capazes, né? Não existe nenhum deles que não tenha condição de fazer o trabalho que você ensinou. Com certeza, um ou outro não quis, mas a grande maioria aprendeu tudo que você ensinou. E isso pode ser a diferença na vida deles. Isso é o mais importante para mim. Outra coisa que eu ia falar, foi muito show, foi muito bom trabalhar com vocês. Vocês são 10.